até os meus 24 anos de idade, eu tava ultra perdido. Talvez eu já passei por 8, 9 profissões até fazer o que eu faço e abrir um negócio no formato que eu tenho. É muito ruim a gente se corroer por dentro falando, cara, pra onde que eu vou? Aí você tenta de um lado, tenta do outro, e aí você não tem uma clareza, uma assertividade, e você teve isso muito cedo, como eu falei pra você, mas eu também acredito que isso é uma habilidade treinável. Mas eu acredito que teve um incremento muito bom, cara, que foi essa tal dessa ambição. Como que você vê isso? Eu sempre tive, assim, certos desejos em coisas que eu gostaria de ter e de conquistar, e eu conseguia buscar uma trajetória disso. Eu não sei te dizer se eu conseguiria fazer outra coisa. Muito provavelmente eu acho que eu não conseguiria. Eu também consegui perceber, olhar no próximo e ver que a trajetória que ele fez permitiu que ele conquistasse certas coisas que era o que eu queria. Talvez essa seja a habilidade. Assim, eu vejo umas pessoas que fizeram certas coisas e eu quero aquilo ali pra mim, que eu acho que é positivo, não é pra ter o que a pessoa tem, mas ter algo semelhante ao que a pessoa tem. Se é possível pra ela, exatamente. É possível pra mim. Alô, turma do Desenvolva-se Cast, bem-vindos a mais um episódio 70 e alguma coisa, que eu já tô perdido, tava de férias esses dias, tô há algum tempo sem gravar, mas hoje eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, porque a gente vai falar sobre um assunto muito importante. E não só o assunto, mas a pessoa que eu trouxe aqui, eu também tô muito feliz, tô muito honrado de poder receber. E a gente vai falar sobre clareza com o Augusto Arumi. Na verdade, doutor Augusto Arumi. Prazer ter você aqui, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo. Carioca? Carioca. Baixada Fluminense. Torce pra alguém por falar em Fluminense ou não? Ah, isso é uma história longa, né? É. Filho de vascaíno, sou vascaíno. Ah, vascaíno, torce pro Vasco. Mas infelizmente ele não me deu grandes vitórias até hoje pra comemorar. Então, estamos aí. Não vou dar muita risada porque eu sou corintiano e ultimamente a coisa tá muito feia pro meu lado também. Cara, mas tô feliz de ter você aqui. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai trazer muita luz pro caminho das pessoas, não é? E a gente vai falar sobre clareza. E deixa eu contar pra galera rapidinho como que a gente se conheceu. Estava eu na mesa de cirurgia, não é? Ali preparado para fazer um procedimento na minha coluna, quando de repente o Augusto começa a conversar com os enfermeiros, começa a conversar com as pessoas que estavam ali auxiliando. Ele era a pessoa, o médico anestesista, e aí ele começa a falar sobre como que ele entrou na medicina, a história que ele teve, aquilo que ele teve como visão de futuro. Eu falei, cara, esse cara é muito bom, primeiro de contar a história, e depois em relação à clareza, a forma que ele construiu a profissão dele foi fantástica. E eu quero que você preste muita atenção, porque tem muito aprendizado para você poder extrair. Ah, Thiago, mas agora eu já tô com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, 40 e poucos... Calma. Dá para construir um novo caminho a partir de hoje. Mas, bora lá. Augusto Arumi, 33 anos de idade, carioca, médico anestesista. Mais alguma coisa que eu deixei passar ou não? Casado com a Marie. Não, claro. E não falo o nome dela aqui, vai dar problema. Vai dormir no sofá, irmão. Tá doido? É isso, basicamente isso mesmo. Médico anestesista, 33 anos. Que legal. E sonhador e gosta muito. Muito bom, muito bom. Eu quero começar desse jeito. Hoje você é médico, mas nem sempre foi assim. Nem sempre. Como que começou a tua história com a medicina? Volta lá nos meus 7 anos, quando eu falo pra minha esposa. Eu morei muito tempo numa comunidade lá no Rio de Janeiro, chamado Chatuba, com minha mãe, com meus irmãos. E lá eu tinha diversas experiências que não tinham nada a ver com saúde, com a área da saúde. Era garoto que jogava bola na rua, na época não tinha nem asfalto na rua, então jogava bola na terra, soltar pipa, ia pra mata lá, brincar, sempre gostei muito de bicho. Uhum. Eu tinha um avô, um tio-avô que era médico, mas sabe aquela família que nunca se vê? Sim. Entendeu? Tinha uma referência e ele tinha junto com algumas pessoas, ele tinha um aluguel de um sítio. Legal. Entendeu? Eu sempre tive uma relação muito forte com bicho. Sempre tive. E uma vez um outro tio meu me levou pra esse sítio, pra eu ir lá no aniversário de alguém e tal. E eu vi que tinha um menino em cima de um cavalo. Um cavalo lindo, 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 lindo.
E ele ia pra lá e pra cá, ele nunca me deixava andar de cavalo. Caramba. E eu ficava ali, eu falei, poxa, queria tanto andar pensando, né? E eu me lembro disso falando agora com você, eu me sei exatamente a cor do cavalo, a cor do menino. É muito vivo isso na minha cabeça até hoje. E esse meu tio avô tinha uma Ranger. Ele não era o dono do cavalo, mas ele tinha uma Ranger que eu também achava muito maneira, aquelas caminhonetes. Uhum. E a reflexão que eu fiz era a seguinte: se eu for médico, eu vou ter uma Ranger e eu vou ter um cavalo. Uhum. Tudo começou a partir daí. Não foi cuidar de pessoas exatamente e querer fazer o bem para a humanidade. Com 7 anos, você tem muitas outras coisas, assim, Sim. você não entende nada da vida. E a ideia de começar com a medicina foi a partir disso, entendeu? E aí o tempo foi evoluindo, fui sempre falando que queria ser médico. O meu colégio, ele tinha um projeto que era muito bacana, que ele, uma vez por semana, cada aluno que se candidatasse lá, então eram uns 5 alunos na turma, vestia-se todo de branco, que ficava com uma coisinha de primeiros socorros, uma caixinha de primeiros socorros, e aí a gente levava. Então, qualquer coisa, se alguém se machucar, a gente usava e tal, e aquilo ali foi se criando a ideia de eu trabalhar na área da saúde, e eu comecei a repetir que eu queria ser médico. Que legal. Entendeu? O tempo foi evoluindo e eu não tinha noção lá. A educação que eu tive foi uma educação boa, foi uma educação muito boa, mas não me deu a clareza da dificuldade que era para fazer um vestibular de medicina, entendeu? Imagino. Uhum. Então eu achava que era só estudar e vou passar. Simples assim. Simples assim. Eu fui vendo isso e na época do ensino médio isso aqui foi ficando mais forte. Na época, eu me lembro bem até eu tinha combinado, tava assim, achando já que eu não ia conseguir passar, então eu fiz, na época, era a área da saúde, dividi o vestibular em área da saúde. Então eu botei até pra enfermagem na época, pra eu fazer a prova de medicina, mas eu sabia que eu não iria prestar porque eu não tava no ponto ideal ainda. Sim. Eu fiz dificílima, na época já era dificílima, eu já comecei a ter consciência. Esse meu tio-avô, ele se reuniu com outros tios meus e eles resolveram pagar um pré-vestibular pra mim. Na época que eu tinha uns 17 anos. Que legal. E foi mais ou menos isso. Eu falei, só estudar e eu vou passar, simples assim. Essa foi a ideia. Eu tirei uma nota pior do que eu não estudava tanto. Nossa. Foi muito doideira. Caramba. Foi um ano muito difícil, porque até você ter consciência do que você precisa fazer pra passar, foi bem difícil mesmo. Você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha uns 17 anos, Tá bom. Terminei meu 3º ano com 17 anos, e mesmo que você estudar, eu fiz tudo, mas eu falo que eu gosto de brincar que não era a hora, entendeu? Não era a hora. Então, no ano seguinte, eles resolveram investir novamente mais um ano em mim. E aí tem aquelas questões, né? Que não são seus pais que estão pagando o seu curso, né? São outras pessoas que estão investindo em você. Então, acaba tendo aquela cobrança. E saber alinhar aquilo ali foi um momento muito difícil. Mas eu tive o conselho de um tio meu, que ele resumiu fazendo simples assim. Ele, faça o seu. Só faça o seu. E deixa que as outras coisas que precisam também estar colaborando aconteçam. Okay. E foi exatamente o que eu fiz. Eu passei esse 2º ano só fazendo o meu. Eu estudava durante a manhã, acordava assim, 4h30 da manhã, né, pra pegar o trem, era no centro do Rio. Chegava lá umas 6h30, um pouquinho antes. Aí de 7 até meio-dia ficava lá, voltava pra casa. Eu só fazia a minha lição do dia e esqueci o restante. Só estudava a minha lição do dia e esqueci o restante. Fui fazendo isso durante o ano inteiro. E foi muito engraçado que aí você começa a perceber a sua evolução. A evolução foi fantástica, assim. Entendeu? Quando a gente tira aquele peso da pressão de ter que ser. Ter que ser o melhor, ter que ir muito bem na prova. E foi ótimo. E foi aí que eu consegui. Então eu fui 17 para 18 fiz no meu 1º ano, de 18 para 19 fiz no meu 2º ano. Aí eu entrei com 19 para 20 anos, ganhei uma bolsa. Eu passei no ProUni, que é um projeto do governo, com bolsa integral numa faculdade privada lá do Rio, entendeu? E aí foi aí que eu entrei de fato em medicina. Então, entrei com 20 anos. 20 anos pra... Aí foi até os 26 fazendo os estudos até se tornar um clínico. Até um clínico geral, né? Clínico geral.
Exato. Cara, deixa eu voltar um pouquinho antes na sua história, porque nosso tema aqui hoje é clareza, e isso daqui é libertador pra muita gente. E eu acho interessante você falar que com 7 anos de idade, você já tinha aquela questão da ambição, não é? Você não falou com essas palavras, mas, poxa, eu quero ter uma Ranger. E o que mais você queria ter? Quero ter um cavalo. Cavalo e até hoje ainda não conquistei isso, por enquanto, tá? A esposa sabe que em algum momento... Já tá brifando ela, já se prepara. Igual lá em casa. Cara, eu vou ter um Fiat 147 e acabou. Em algum momento. Exato. O Fiat, na minha cabeça, já tá antes da Isabela, então tá tudo certo. Cara, o que eu percebo hoje? A galera que tá no mercado, que tá tentando se encontrar na vida, assim como eu tava falando pra você nos bastidores ainda há pouco, cara, até os meus 24 anos de idade, eu tava ultra perdido. Talvez eu já passei por 8, 9 profissões até fazer o que eu faço e abrir um negócio no formato que eu tenho. Não é? Então, é muito ruim a gente se corroer por dentro falando, cara, pra onde que eu vou? Aí você tenta de um lado, tenta do outro, e aí você não tem uma clareza, uma assertividade, e você teve isso muito cedo, como eu falei pra você, mas eu também acredito que isso é uma habilidade treinável. Mas eu acredito que teve um incremento muito bom, cara, que foi essa tal dessa ambição. Eu também acho. Como que você vê isso? Você percebia na época, cara? Eu percebia, assim. Eu sempre tive, assim, certos desejos em coisas que eu gostaria de ter e de conquistar, e eu conseguia buscar uma trajetória disso. Eu não sei te dizer se eu conseguiria fazer outra coisa. Muito provavelmente eu acho que eu não conseguiria. Mas eu também consegui perceber, olhar no próximo e ver que a trajetória que ele fez permitiu que ele conquistasse certas coisas que era o que eu queria. Talvez essa seja a habilidade. Assim, eu vejo umas pessoas que fizeram certas coisas e eu quero aquilo ali pra mim, que eu acho que é positivo. Não é pra ter o que a pessoa tem, sim, mas ter algo semelhante ao que a pessoa tem. Sim. Se é possível pra ela, exatamente, é possível pra mim. Então, eu acho que eu consegui observar isso mais facilmente. Eu sempre falo que eu tenho uma memória fotográfica. Tá. Entendeu? Eu não sei se eu tirava uma foto da vida dela, tá, e eu achava bom, e eu achava que aquilo ali poderia ser pra mim. Então, eu seguia como que foi a construção daquela foto. O que a pessoa fez pra estar naquela foto, naquele momento. Então, eu acho que é algo assim que eu faço a minha vida, até hoje. Cara, olha que fantástico. Outra lição, né? Além de ser ambicioso, que é ótimo, na verdade, se você for nas escolas nos Estados Unidos, na maioria delas tem uma frase escrito, be ambitious, seja ambicioso. Não é? E aqui no Brasil, essa frase às vezes ela é pejorativa, não é? Só que você não focou naquilo que o outro tem. Você focou naquilo que o outro fez para poder alcançar aquilo que ele alcançou. Não, total. Isso é muito bom, cara. Eu não... É bem essa ideia de construir algo semelhante. Sim. E não tomar aquilo que o outro tem. Total. Entende? Porque senão seria inveja. Exatamente. Eu sou uma pessoa que gosta de aprender muito também. Então, eu sempre pergunto às pessoas que têm uma certa habilidade, eu sempre pergunto como que as pessoas fazem. Entendeu? Hoje em dia eu gosto de brincar que eu faria qualquer especialidade na medicina. Simplesmente porque eu gosto de aprender, entende? Então, a gente geralmente quando vai fazer na faculdade, a gente vai se filtrando para certas áreas. Certo. Entendeu? Eu gosto de conhecimento. Uma vez um grande mestre aí que eu tive na área da anestesia falou isso, conhecimento não se nega. Entendeu? Conhecimento não se nega. Será que isso... que acaba sendo... Só de desculpar, depois eu fui acabar... depois de muitos anos te cortando, eu acabei descobrindo que esse mestre era o dono dos cavalos. Cara, é destino, será? Não é possível. Juro por Deus, eu nunca quis fazer anestesia, mas em algum momento da vida eu fiz anestesia, comecei a acompanhá-lo sem saber que era ele, e numa das anestesias que a gente estava falando, ele falou assim, na época que eu tinha os cavalos lá no sítio do seu tio, aí eu tive um reflexo assim, eu falei... Era você? Era você, foi exatamente isso. Culpa é sua. Foi exatamente isso que eu falei, era você.
Caramba, entendeu? cara. E fez sabe o jogo que quando você termina a fase, assim, faz um complete, assim, foi assim, a peça se encaixou. Se encaixou, exato. Que legal. Eu literalmente ouvi um quebra-cabeças quando você falava, muito legal. E é interessante que eu lembro que você falou que lá atrás você queria ser neurocirurgião, e aí em algum momento você falou, não, cara, isso daqui não seria o que eu quero. E aí, como que foi a sua decisão pra ir pra anestesia? Eu tento sempre conversar comigo, entendeu? Sobre aquilo que eu quero e sobre aquilo que dá. Então, eu fui pro internato na Europa, fui na faculdade de Coimbra, lá em Portugal. Eu consegui fazer 4 meses lá, e aí eu passei por diversas especialidades. Tá bom. E uma das que eu escolhi foi fazer neurocirurgia, porque eu já acompanhava aqui no Rio de Janeiro, inclusive com o Renato, na neurocirurgia, entendeu? Então, já era uma das minhas possibilidades, sendo que, na época, por acaso, eu também sentia muita dor na coluna, entendeu? Então, eu acabei... Tava durante um procedimento lá durante 12 horas, e aí tava com muita dor nessa roupa social e tal, então tava com muita dor na coluna, e eu olhei pro lado, assim... Aí vi uma menina um pouco mais confortável. Eu falei, talvez eu não deva ser neurocirurgião. E aí eu acabei optando pela anestesia. Foi simples assim. Eu não sou uma pessoa que destrincha muito que tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso. Não, tem que ser o que dá pra ser e somando também o que eu quero, com as minhas verdades, com as minhas vontades. E como eu te falei, eu gosto muito de medicina, graças a Deus, gosto muito. Então poderia ser qualquer coisa. E eu seria muito feliz. Cara, eu gosto muito da sua visão de mundo, porque você... Putz, eu quero ser isso, mas isso daqui tá com um problema. Aí tu olha pro lado, putz, então é isso. Foi simples assim. Cara, você tem uma leveza, né, pra olhar pras coisas, que eu acredito que isso daqui já ajuda muita gente em relação a ter clareza, porque talvez a pessoa que tá tentando fazer muitas coisas na vida pra ter algum pseudo-sucesso, cara, talvez... Desculpa, talvez não. Deixa eu tirar o talvez dessa frase. O você parar pra conversar com você mesmo, entender aquilo que faz sentido pra você e aquilo que não faz, vai te dar mais paz pra você tomar uma decisão. Muito, muito, muito. A autorreflexão, eu sou muito reflexivo, gosto muito de conversar com as minhas vozes. Sim. E eu acho que isso traz muita consciência das minhas qualidades, dos meus defeitos, né, dos meus pontos fracos, dos meus pontos fortes. E isso acaba favorecendo eu ter as conquistas dos meus objetivos. É verdade. O que eu quero dizer? Não importa muito a subespecialidade que eu escolhi, eu já ia ser médico, entendeu? Isso já ia fazer com que eu atingisse meu objetivo inicial lá dos 7 anos. Sim. Entendeu? Então, é muito sobre... isso não... de forma alguma, isso foi uma falha, entendeu? Isso não foi uma vitória. Isso nunca... Na verdade, naquela época eu não considerava uma derrota e hoje eu tenho certeza que não foi. Com certeza. Porque eu virei anestesista e eu sou muito feliz no que eu faço. Sim. Entendeu? Então, saber refletir o que vale mais a pena pra você no momento da vida é muito bom e eu acho que é muito racional pra você acabar tendo um sucesso mesmo depois. Minha esposa, ela falou até isso no dia do nosso casamento, que uma das características que eu tenho é ser determinado. Uhum. E quando é determinado, não é só na questão financeira. De você ter saúde, de eu aprender a falar inglês, de eu ter um relacionamento saudável, entendeu? Então, isso... Eu tenho essas características, essas vontades e eu tento correr atrás, entendeu? Eu acho que isso me ajudou muito. Me ajudou muito na conquista dos meus objetivos hoje. E eu gosto até de olhar para trás, assim, eu sempre faço uma reflexão que eu fui uma pessoa muito sortuda até hoje. Deus me abençoou muito, que eu não tenho muitas derrotas que eu falo. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Todas as coisas que eu quis, de alguma forma eu apontei e fiz uma linha de trajetória de etapas que eu precisava cumprir, e eu cumpri. E acabou que o resultado veio. Entendeu? Vamos falar mais sobre isso? Porque... Na realidade, isso
parece ser... Não é que parece ser uma coisa difícil, não é uma coisa difícil, mas as pessoas olham pro começo da linha e falam, até que dá, mas quando elas olham lá no final, elas falam, não compensa. Então vale muito mais a pena me esconder aqui atrás das minhas desculpas e não fazer nada pra coisa acontecer de fato. Por exemplo, quando você traça uma linha na tua vida, um objetivo, eu quero conquistar isso, eu quero ser médico, eu quero comprar uma casa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Qual que é o teu racional? Você olha tempo que você vai investir naquilo, o preço, você fala, putz, talvez o preço financeiro não vale a pena fazer no ato ali, talvez seja mais tranquilo construir meses à frente, aí eu consigo pagar de uma melhor forma. Como que é o teu racional na hora de tomar uma decisão dessas na tua vida? É fácil. Eu adoro ele. Mas é porque simplifica. Simplifica. Tudo você simplifica. Vou te dar um exemplo. Quer fazer uma viagem, 50 mil reais. Uma viagem boa com a sua esposa para lugares fantásticos, beleza. 50 mil reais em agosto, final do ano, dezembro. Tá. 4 meses. E aí 4 meses, 50 mil deve dar uns 13 mil reais por mês, mais ou menos. E aí 13 mil reais, para eu juntar 13 mil reais, o que eu preciso fazer? Entendeu? E aí eu vou dividindo, tem condições de fazer isso no meu... Aí eu também sou muito racional no sentido, tem condições? Tá. Se tem. Se não tem, não tem. Olha pra tua realidade, ponto. Se for pra 50 mil reais, às vezes 4 meses não dá, vou ter que botar pro ano que vem, daqui a 2 anos, do que 3 anos, eu torno aquilo viável. Viável e flexível, Tu não pode ser só o sonhador. Sim. Eu tiro do sonho e boto no papel. Sim. A questão de simplificar é justamente isso. Então, eu tenho que ver quantos meses eu tenho que trabalhar, quantos dias eu tenho que trabalhar, quantas horas eu tenho que trabalhar, e quanto que isso aí vai me gerar de dinheiro, quanto que eu tenho que juntar, entendeu? E aí eu vou saber... Por que eu falo isso? O médico trabalha muito de plantão, ou no meu caso fazendo muita anestesia, então muitas das vezes eu tenho que abdicar de certos finais de semana com a minha esposa, com a minha família, porque eu sei que eu tenho alguma meta, em algum momento, eu tenho alguma coisa que eu simplifiquei em algum momento, então eu preciso bater aquilo ali. Então é isso que eu sempre fiz, é simplificar. Qualquer objetivo eu simplificava. Então meu tio me deu esse conselho, eu faça a sua parte, né? Então, quando eu estudei no vestibular, eu só simplifiquei no segundo ano, entendeu? É muito difícil, é muito conteúdo. Todo mundo que já viveu uma etapa de passar num concurso concorrido sabe o que eu tô falando. Então, eu só simplificava, que era basicamente faça o que eu precisava fazer naquele dia, e o dia seguinte era uma outra etapa. Caramba, isso inclusive sem ser religioso, mas é um princípio bíblico, né? O próprio Jesus falou, já basta cada dia o seu mal, para que você vai viver ansioso pelo dia sequente, não é? Cara, você fez bem aquele teu dia? Você garantiu o teu? Então descansa. Só isso. Ai, cara, desde quando que você começou a valorizar e perceber o seu autoconhecimento? Porque me parece que esse é algo de valor pra você, né? O teu autoconhecimento, as suas conversas com as vozes na cabeça e por aí vai. Eu gosto muito. Eu desde pequeno, aonde eu morava, na Chatuba, pro colégio que eu estudava, que era em Nilópolis, era uma distância de mais ou menos uns 2 quilômetros. Tá. Eu tinha o dinheiro do ônibus, eu poderia pegar um ônibus, mas eu gostava muito de ir andando de bicicleta. Tá bom. Isso era eu sempre gostei disso porque era um momento de reflexão, entendeu? E não era muito só economia, era muito melhor pelo tempo que eu ficava pensando. Isso é muito bom. Então, é uma coisa que eu tenho até hoje. Eu gosto de fazer muitas caminhadas reflexivas. Talvez eu faça menos do que deveria hoje em dia, pela questão do tempo. Mas desde adolescente aqui eu consigo perceber esses momentos. Desde adolescente, porque era a forma que eu tinha de realmente traçar uma trajetória de etapas a serem vencidas e eu conseguir atingir meus objetivos. Eu não deixava aquela expressão, né, a Deus dará, entendeu? Eu não deixava isso só na conta de Deus, eu tinha que fazer a minha parte, sua parte. Entendeu? Então, eu sempre construí, eu sempre fazia as etapas que precisavam ser feitas, assim, não foi fácil. Eu não sei te dizer exatamente o motivo que fez eu ser assim. Talvez
tenha sido pelo fato de eu observar que existiam outras coisas no mundo que eu achava que eram boas. Um exemplo era, por exemplo, essa coisa do carro, ou dos meus amiguinhos que tinham certas coisas e eu não tinha. Entendeu? Talvez a maneira de eu conseguir enxergar que eu deveria fazer as minhas etapas foi observando que para eu conquistar essas coisas, ou coisas semelhantes a essas coisas, eu deveria fazer a minha parte. Eu sempre tive isso, fazer a minha parte. Então, minha mãe brinca, assim, que ela nunca se preocupou muito com os meus estudos, assim, porque eu sempre me virava, eu sempre fazia o meu. E era muito, assim, e não é... aqui eu não quero falar, nunca fui o melhor aluno, nunca fui. E acho que nem precisa ser. Concordo plenamente, entendeu? cara. Não precisa ser, você tem que desenvolver. O ser humano é complexo, são muitas habilidades para você querer achar que você ser o melhor aluno de algo vai te tornar muito bom em alguma... Cara, pelo contrário, os melhores das salas que eu passei, hoje em dia estão ganhando, meu Deus do céu, cara, complicado. Então, assim, eu acho que não é, o ser humano ele é complexo e... São as soft skills, né? Você saber um pouco dessas tuas habilidades de comportamento, com certeza te traz um futuro bem mais promissor do que você saber toda a matéria. Exato, não é só... Cara, a própria Harvard Business Review endossou uma nota que alguém falou no mercado que 85% do sucesso profissional vem das soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais, e 15% vem do técnico, porque, cara, tudo é relacionamento com você mesmo e com pessoas. Com certeza. Não tem jeito, não é? O conhecimento real, o racional de 2 mais 2, ele tá disponível hoje em dia a todo momento. Entendeu? Então, você pega aqui numa dúvida de um conhecimento específico, você bota na tua IA aí, que ela vai te responder com um artigo científico atualizado. Entendeu? É verdade. Então, mas o fato de você apresentar, como você vai apresentar esse conhecimento que você acabou de ler, que aí que talvez que seja o diferencial, entendeu? Muito bom. Cara, você veio de uma... infância simples e humilde, eu também vim. Eu quero falar sobre 2 coisas, né? O poder do ambiente que o ambiente acaba tendo ali de influência sobre a gente. E se você quiser ficar à vontade para contar, fica à vontade. Se não quiser, também fica à vontade. Mas eu, pelo menos, tive que dar um drible, outras vezes minha mãe teve que me dar um drible pra eu não entrar em alguns caminhos. Cara, eu já soltei pipa, você falou que soltava pipa, né? Eu já soltei pipa com um cara alto do crime organizado do estado de São Paulo, que ele era sócio de um cara dos Estados Unidos e os dois fizeram uma tramóia e passou na época na TV. Eu falei, cara, eu tava soltando pipa com esse cara depois que eu cresci, né? Eu vejo muito... Primeira coisa, livramento de Deus, com toda certeza, mão da minha mãe, e as minhas decisões também, de tipo, não vou por esse caminho. E pelo contrário, eu vejo que tem pessoas que têm um carro, eu vejo que tem pessoas da minha idade que têm uma roupa melhor, um tênis melhor. Cara, eu vou abrir espaço para poder conquistar, porque se o fulano conquistou, eu também sou capaz de conquistar. Como que você fez para não se distrair, cara, em meio aos ambientes que você passou? Até com, sei lá, 17 anos, quando você estava no cursinho, de repente te chamaram para fazer uma outra profissão, não sei se teve isso, mas como que você setou firmemente ali aquele caminho de, não, cara, eu tô obstinado, vou fazer isso e acabou? Com certeza minha mãe... Uma vez eu falei pra minha mãe, e eu me arrependo muito disso, eu falei, eu que me eduquei. Sim. Eu que me eduquei. A minha mãe olhou pra mim assim, ela falou, reflexiva. Com o chinelo na mão já. Com o chinelo na mão, ó. Mas na verdade é que minha mãe, ela me deu uma educação que a gente chama de você estar livre pra fazer tudo o que você quer. E você sabe o que é o certo e o que é o errado, entendeu? E então você... Era uma educação de muita liberdade, onde eu tinha que ter a maturidade para aprender o que é certo e o que é errado e aceitar a consequência das coisas que eu escolhi, que eram certas e que eram erradas. É simples assim. Lei da semeadura. Entendeu? Então, uma criancinha, muito provavelmente, ela vai aprender que certas coisas ela pode fazer e não pode. Entendeu? E isso ela vai levar para a vida inteira. Entendeu? Se você fica com uma conta atrasada, aquela conta vai aumentar e você tem que pagar aquela conta e provavelmente você vai ter que se sacrificar, porque é o que é. Precisa ser feito. Sim. E você já sabe disso. Sim. Entendeu? Então,
Minha mãe, esse é o resumo da educação da minha mãe, que eu acho que foi muito efetivo. Entendeu? O certo é o certo, o errado é o errado, e você paga as consequências pelos seus acertos e seus erros. Sim. Entendeu? Na adolescência, ela, ao mesmo tempo, ela conseguiu me blindar de certas coisas. Houve, com certeza, umas 2 ou 3 oportunidades que, se eu tivesse ido, eu não estaria aqui. Com certeza, e realmente lá era muito fácil. Era muito fácil você acabar escolhendo um caminho que realmente não ia trazer bons frutos, entendeu? Muitos escolheram esses caminhos e eu lembro todo o nome deles, assim, e eles morreram. Simples assim. Eles infelizmente, eles não conseguiram retornar para um caminho melhor, entendeu? Então, vieram a falecer ou foram presos, entendeu? Teve uma situação muito incrível, assim, que meus pais eram separados, e aí tinha uma casa lá na comunidade, lá na época, lá que tinha uma piscina, e todo mundo ia pro final de semana pra essa piscina. Todo mundo ia pro final de semana pra essa piscina. Aí eu falei pra minha mãe durante a semana, eu falei, mãe, eu vou bem pra essa piscina. E ela sempre me criou na liberdade. Sim. Né? Nesse sentido que parece que eu era livre. Então, ela falou assim, ela mandou ir pra casa do meu pai nesse final de semana. Ao invés de, não, vai lá no seu pai que ele precisa de ajuda pra não sei o que. Basicamente, a polícia entrou nessa casa nesse final de semana, foi uma tragédia. Meu Deus do céu. Simples assim, entendeu? Então, é o que eu até já cheguei a comentar com você do jogo da Batalha Naval. Sim. Entendeu? Tu vai fazer suas escolhas. Tu vai jogar tua casa lá e vai falar assim, eu quero pagar H9. Se a H9 ela vai ser uma estrutura que ela vai te deixar de pé, ou que vai te afundar, tu não tem certeza. Mas é um detalhezinho que vai te impactar muito na vida. Então tem que tomar muito cuidado. Você tem que realmente ter um autoconhecimento muito importante para você conseguir entender que não vale a pena. Não vale a pena. E às vezes é dolorido. São decisões difíceis, mas que você sabe no fundo que são as corretas. Sim. Entendeu? Talvez falta mais firmeza na gente, assim, como população, de tomar decisões difíceis. Entendeu? Você acha que essa autonomia, não é autonomia, mas essa questão de ter coragem de tomar decisões difíceis esteja meio que atrelado à falta de autorresponsabilidade? Total. Como que você vê isso? Total. Então, vou te dar um exemplo de como que funciona isso pra mim. Tá. Na minha prática na anestesia, a gente se assemelha muito a um voo de um avião. Tá. Entendeu? A gente faz muito essa comparação, até nos estudos, que é em relação aos pontos críticos. Os pontos críticos de uma anestesia, geralmente, caso não tenha nenhuma intercorrência cirúrgica, é quando você começa a anestesia e quando você termina. Entendeu? São os pontos que você tem de maior atenção, que você tem que ter da mesma forma que um piloto, na hora da decolagem e da aterrissagem. Eu sou o tipo de pessoa que é o seguinte, quando você vê num momento que um colega conta um caso difícil, uma situação difícil que ele precisa de ajuda, eu sou a pessoa que se mostra que vai ajudá-lo. Tá. Entendeu? E eu não... Por que eu faço isso? Primeiro, que eu gostaria que fizesse comigo. Então, que os desafios existem. Sim. E as intercorrências existem também. Sim. E segundo, que precisa ser feito. É o que precisa ser feito, essa questão de autorresponsabilidade. Eu poderia muito bem me eximir, porque a partir do momento que eu tomo uma ação de ajudá-lo, eu estou botando o meu nome, sim, entendeu? Minha qualificação, minha capacitação, tudo envolvido. Meu nome passa a fazer parte daquilo. Então, para minha segurança do meu ser, talvez fosse melhor eu não fazer. Entendeu? Mas não é o certo. Entendeu? Não é o que eu devo. O que eu devo é ajudá-lo. Sim. O que eu devo é fazer. Isso faz parte. Então, essa questão de autorresponsabilidade, as pessoas não querem pagar o preço. Elas sabem o que é certo, só que às vezes não querem pagar o preço. Você não tem que ter, você tem que ser corajoso. Entendeu? Como que eu lido com isso? A partir de que momento eu percebi que eu deveria ser assim? É porque, assim, eu vou fazer minha parte. Certo. Eu sempre trabalhei isso, se assemelha muito com a parte do vestibular.
por mais que pareça muito simples, entendeu? Eu vou fazer minha parte e Deus vai fazer a dele. Sim. Não faz muito sentido eu me ferrar tentando ajudar, entende o que eu quero dizer? Então, eu penso muito assim. Então, se uma pessoa tá precisando da minha ajuda, eu vou ajudá-lo. Mas eu vou me expor mais? Eu vou me expor mais, mas é com uma intenção de ajudá-lo, entendeu? Então, eu me ferrar, poxa, muito estranho. Pode ser que aconteça, mas graças a Deus nunca aconteceu. Então, eu sou uma pessoa que tolera risco. Tolera risco no sentido de trazer uma coisa boa, com fruto bom, entendeu? Então, eu lido com a responsabilidade muito sobre isso. E as pessoas precisam também refletir sobre isso em questão de relacionamentos, parte financeira, entendeu? De dívidas, de saúde também. Ser responsáveis. Uma vez eu brinquei com meu pai tem um problema cardíaco e eu falei... Você acha que você está fazendo o certo? Uhum. Ele tinha a resposta. Todo mundo parece que tem a resposta, né? Uhum. Que a gente volta para aqueles princípios básicos da criança, o que é certo e o que é errado. É isso que a gente está falando. Total. É a clareza, talvez. Sim. Entendeu? Então, ele falou, não estou fazendo. Então, qual é a consequência disso? Entende? O que é errado, você vai pagar, você vai assumir a responsabilidade dos seus erros. É simples assim. A fatura vem, né, cara? A fatura vem, entendeu? É simples. O certo... eu acho que o certo e errado é o mesmo certo e errado da infância, entende? Talvez com um pouquinho mais de complexidade ali, entendeu? Umas características diferentes, mas se você refletir, é o certo e errado dos princípios básicos que a gente aprende na sociedade, entende? É verdade. E como dizem, o certo não faz curva, né? Não dá pra querer negociar. Não dá. Ainda mais com saúde. Meu Deus do céu. Quando a gente olha pra sociedade, você percebe várias pessoas reclamando, né, cara? Poxa, minha vida poderia ser assim, poderia ser assado. São escolhas, né, que a gente acaba fazendo. E eu imagino a galera que tá ouvindo aqui, né? E se a gente fosse fazer uma pesquisa com todos, talvez a maioria falaria, putz, eu não sinto que eu tenho essa clareza que o Augusto tem. Para minha profissão, para minha carreira, para aquilo que eu decido. Mas a pergunta é, né, quais são as peças que essa pessoa está construindo ali, quais são os pilares que ela tem utilizado para seguir a vida dela, né? Quais são as escolhas que ela tem feito? Por exemplo, tem gente que poderia já estar num caminho muito melhor se fechasse algumas portas. Putz, eu não sei o que eu quero. Não sei. Tá, mas você sabe o que você não quer? Putz, isso eu sei. E por que você tá tolerando certas coisas, então? Então, percebo que quando a gente vai afunilando um pouco as opções, a gente vai mais de encontro pro caminho que a gente deveria seguir. Total. Se você tiver menos possibilidades, né? Total. A chance de você conseguir escolher o caminho que você quer, de fato quer, é maior, né? É difícil. Como que eu faria? Eu tenho uma outra característica que eu uso muito em momentos de grande desafio, de grande tensão. Eu sempre faço isso, que é o que eu resolvo agora, o que eu tenho para resolver agora, sempre simplificando, entendeu? Isso é uma característica minha. Então, às vezes, quando é um momento de muita tensão, e não tô falando necessariamente de trabalho, mas uso essa habilidade também, o que eu tenho que fazer primeiro, entendeu? Ou agora é o primeiro, é o imediato. Talvez imediato era só ir no mercado, comprar alguma coisa, ou dos produtos para fazer a janta. É o que dá para fazer agora. É o agora, entendeu? Mas depois vai precisar complicar, é o depois. Então agora é o agora. É o simplificar. E talvez a gente... É um excesso de informação, excesso de habilidades, é muito excesso. Entendeu? Muita coisa para assistir, muita coisa para se comunicar, muita gente para responder no WhatsApp. Entendeu? Aí tem o trabalho do chefe, o relacionamento, a saúde, os sonhos. Simplifica. Calma. Simplifica. É verdade. Cara, talvez seja por isso que a gente tem praticamente a mesma idade e eu tenho milhões de cabelos brancos. Você não tem um sequer. Tem aqui mais barba. A barba aqui tá ficando branca? A idade tá chegando. Mas é verdade, cara. Às vezes a gente gasta muita energia com estresse à toa. À toa, né? À toa. Aliás, aquele tratamento na coluna que eu fiz, eu tava conversando com a minha esposa esses dias. Cara, as dores na coluna que eu tenho é muito por conta do estresse. Total. Fisicamente falando, em relação à medicina, né, de contratura mesmo, isso traz muita tensão muscular e acaba prejudicando.
E uma parte emocional muito forte, né? Muito. Muito. Exato. É por isso que eu preciso estar... Você sabia também que na época Interessante você falar isso, que quando eu fiz neurocirurgia e eu tava lá na cirurgia, eu tava com dor na coluna, aí eu optei por anestesia, eu não tive mais dores na coluna não, sabia? Eu não acho que tenha a ver com a neurocirurgia, não. Acho que era mais com o momento que eu tava vivendo de vida. Não, eu tava no 45 do segundo tempo, né? Já tava pra pegar a minha... Pressão. De estudar pra prova de residência, independente da especialidade, eu já tava estudando. Então era muito conteúdo. E já tava finalizando a medicina, né? Sim. Então era um momento de muita tensão. Nossa. Depois nunca mais tive. Ou seja, você eliminou aquilo. Ou seja, se eu bloquear você no WhatsApp, você tá me ouvindo aí agora. É sinal, o médico tá indo usado pelo médico aqui, tá? Por favor. Boa, cara. Cara, o quanto que você acredita... Claro, óbvio que você acredita que foi totalmente necessário, mas... essa visão de ter um tio que tinha uma Ranger, ter um tio que tinha ali um sítio que tinha cavalo, o quanto que você acredita que foi privilégio pra você? Porque muitas pessoas, às vezes, querem conquistar, só que elas não se veem com essa capacidade de conquista. E aí elas olham pra aquilo como um ofensor. Nossa, fulano tem, eu não tenho capacidade de ter. Fulano faz, eu não tenho capacidade de fazer. Quando na realidade todo mundo... na minha visão e na tua, tem condições. Mas, como que você desenhou isso ao longo do tempo, cara? Olhar como um privilégio, eu imagino. Eu acredito que alguma pessoa possa estar ouvindo isso e falar assim, pô, mas aí foi mole. Um tio pagou o pré-vestibular 2 anos. Com certeza. Foi uma oportunidade. Tá. Com certeza foi. Entendeu? Mas se você parar pra refletir... Uma oportunidade, desculpa te cortar, que você abraçou. Exatamente. Porque tem muita gente que recebe a oportunidade e deixa o cavalo selado passar. E aí, infelizmente, depois de alguns anos, percebe que foi uma escolha ruim. Sim. Acontece muito. Sim, é raro, mas acontece todo dia. Mas eu tenho uma reflexão de que na vida de todo mundo existe certas oportunidades. Essas foram as minhas. Tá bom. A sua foram outras, do pessoal que foram outras, e é isso. Você agarrar ou não, conseguir identificar ou não, aí é muito pessoal e de como que a pessoa vai reagir diante daquela situação. Eu acredito muito que as pessoas conseguem fazer uma trajetória boa, independente do que seja empreendendo, fazendo medicina, viajando, enfim. E eu já tive, eu sei o quanto que isso é impactante, o quanto que isso impacta de forma positiva na vida das pessoas, tanto é que eu já tive uma estratégia de tentar impactar mais as vidas das pessoas, infelizmente eu ainda não consegui ter essa resposta positiva. Eu já tentei transparecer isso num colégio lá na Chatuba, porque o impacto social na minha vida foi muito grande. Sim, então, imagino. Eu mudei, minha família toda mudou, entendeu? Os tios fizeram faculdade, meu irmão fez faculdade, minha irmã tá fazendo faculdade, todo mundo entendeu, reestruturou totalmente a família. Eu acredito que o passo inicial foi o fato de eu ter entrado na faculdade, com certeza, entendeu? Então, eu sabia que o impacto de uma pessoa tendo uma trajetória um pouco melhor, impacta às vezes 10 pessoas ali. Então, eu fui uma vez no CIEP, não sei se aqui em São Paulo tem. Acho que não. Era o Brizolão. Não, são escolas públicas, assim, que a pessoa passava o dia inteiro lá fazendo atividade. Eu passei lá, fui lá falar com a diretora. Eu tinha uma estratégia de impacto com o pessoal da 8ª série, que eu achava que eles estudam, a gente trabalhando isso durante 3 anos, eles conseguiam chegar no final do ensino médio mais voltados com uma trajetória mais alinhada, entendeu? Tá. Até porque era uma comunidade, tinha acesso fácil a coisas erradas e as pessoas provavelmente iam escolher as coisas erradas. Sim. Eu me lembro que lá a diretora falou assim, mas por que você não fala isso pro 3º ano? Eu falei, eu acho que eu não sei se vai dar certo. Eu me lembro de falar. Eu fui, preparei uma palestra e o que eu fiz? Eu simplifiquei. Eu peguei um tabuleiro. É a frase dele, simplifiquei. Eu botei lá uma trajetória da vida. Sim. Entendeu? E foram as etapas do tabuleiro. Eu fui montando a vida de uma pessoa qualquer, quais etapas da vida que ela poderia escolher e as oportunidades que ela poderia ter acesso se ela quisesse.
Pelo menos essa foi a minha intenção. Infelizmente, eu acredito que... Infelizmente ou felizmente, o resultado foi que uma pessoa, de fato, se transformou. Que legal, cara. Daquela palestra. Foi um menino que falou pra mim que queria ser militar, e ele foi, me lembro que ele me mandou mensagem depois. Que legal. E talvez essa seja... às vezes eu fico frustrado porque eu achei que foi pouco o número, mas eu sei da dificuldade que é transformar a vida de alguém, então talvez eu deveria ficar satisfeito. Muito, né? Cara. Entendeu? O impacto de uma vida, tá doido? Que na verdade, como eu falei, são 10 pessoas, né? Vamos botar assim. Entendeu? Esse é o ponto. É verdade. Esse é o ponto. Cara, você tem uma... Eu lembro que até na sala operatória, você falou uma coisa que é interessante, né? A pessoa que veio de uma família humilde e tudo mais, só tem duas opções. Ou estudo, ou empreendedorismo, né? Pra conseguir conquistar os sonhos e tudo mais. E aí você tem uma analogia que você acredita que você foi pelo caminho mais seguro. Como que você vê isso, cara? Eu não consegui enxergar isso exatamente naquela época. Tá bom. Mas eu acredito que uma pessoa humilde saber optar pelo estudo, como eu percebi, assim, foi e também pela especialidade, pela profissão que eu escolhi, né, que tem uma oferta de emprego e tudo mais, foi o caminho mais fácil. Só que não foi o caminho que eu tive a resposta mais rápida. Tá. Isso, de fato, com certeza não foi. Porque só de faculdade em si são 6 anos, né, então... eu gosto até de brincar, né? Como eu até te falei, essa relação que eu faço que é do terreno, né? Tua vida é um terreno, só tem areia. Só tem a terra lá, não tem nada, não tem nenhum fruto, não tem nada. E você passa durante muito tempo, que foi o momento que eu passei, semeando, botando as sementes só embaixo da terra, só embaixo da terra. Você não vê nada no teu terreno. Então, muitas das vezes, sua vida tá parecendo que não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. E precisa-se de muito esforço e mais esforço, e você vai continuar vendo nada. Mas às vezes uma simples água que cai vai nascer um fruto forte. E aí já era. Verdade. Entendeu? O fruto que vai nascer dessa terra que você passou muitos anos não vendo nada, ele vai ser muito forte, vai ter uma qualidade muito boa, entendeu? Vai ser com sabor muito bom. Sim. Entendeu? Só que você precisa esperar. Entendeu? Você precisa continuar na trajetória. Você precisa continuar simplificando. Você precisa resolver pequenos problemas na sua vida para depois de muito tempo você ver, entendeu? Talvez, na minha opinião, né, a estratégia do empreendedorismo pode trazer certas respostas mais rápidas. Sim. E também existe muito estudo, com certeza. Sim. E é um estudo de exposição que eu chamo, que é de você ter experiências de vida e aquilo ali te trazer aprendizado. O que é muito, na minha opinião, é muito mais complexo do que você entrar numa sala de aula e ouvir um professor te ensinando. O estudo do empreendedorismo é skin the game, né? É você se expor. Então é complexo. E aí por isso que eu fico brincando que eu escolhi o caminho mais fácil. Só que foi o caminho mais reflexivo, vamos dizer assim, que eu precisei esperar um bom tempo. Graças a Deus deu certo. Amém. E cara, isso que você traz é um bálsamo para muita gente. Porque quantas pessoas que estão ouvindo a gente aqui agora, e aí tem aquele complexo, né, de querer queimar as etapas. Poxa vida, cara, não, eu quero resultado, e aí vai lá, joga água demais na terra, ou então cava a terra que tava a semente, acaba com a parte da terra, acaba com a semente, e nunca vai vir o fruto do jeito que é esperado. Mas você falando isso, e mostrando um caminho claro, cara, com certeza é resposta para muita gente que tá ouvindo a gente aqui agora. Porque o que a gente precisa, de fato, é entender que olhar para alguém que tá dando certo, olhar para a trajetória dessa pessoa e entender que é um caminho desafiador, não foi fácil, como você bem falou lá no começo, mas que é possível, não é? Só que para chegar onde se deseja, precisa de paciência, cara. Não vai acontecer do dia pra noite. Nenhum fruto, ele germina do dia pra noite, não é? Exatamente. Tem um processo. E é total isso, assim, eu já tinha essa mentalidade de que você tem que ter certas inspirações, assim, você olhar para as pessoas e observar o que você pode pegar para você, entendeu? Eu me lembro muito bem que uma vez eu vi o
a história do Shining Box. Shining Box. E aí ele conta lá que, né, se eu não me engano bem, ele era dentista e foi para os Estados Unidos, ele viu a criação do yakisoba lá em pequenas caixas e teve aquela ideia e trouxe para o Brasil. Sim. Entendeu? E é isso, é um grande sucesso, entendeu? Da mesma forma que eu olhei pro meu tio e vi o sucesso nele, e eu queria aquilo ali pra mim, que é isso, basicamente. Entendeu? Do jeito que você coloca, cara, é muito, muito legal. Porque o que você tá falando basicamente é modelar. Aquilo que o outro tem, cara, eu preciso extrair aquilo que ele tem de bom, adaptar na minha realidade e percorrer um caminho parecido, né? Total. Se a gente botar hoje no canal no YouTube, a gente vai ver vários canais de fisiculturismo. Sim. E todo mundo olha assim, pô, olha o físico dele e tal. E aí você traz aquilo ali pra sua vida pra você vislumbrar um físico daquele. É basicamente aquilo. O que você quer se transformar? Qual é a referência, né, que você tem? Qual é a referência? Entendeu? Você pega a característica, entendeu? Não é pra você ser a pessoa. Não é pra você tomar da pessoa, não é nada disso. É pra você ter um produto igual a pessoa teve e tal. Você tem todas as habilidades possíveis para desenvolver como qualquer outra pessoa desenvolve, entendeu? Você não é menos, você não é inferior, você é o ser humano completo, então você consegue desenvolver essas características se você quiser. É uma decisão. É uma decisão. E eu também, falando sobre momentos de decisões, em que momento tomar decisões, volto a dizer, como a gente conversou no início, dessa autorreflexão, de saber o momento certo. Eu tive que passar muito tempo falando comigo que eu não deveria fazer certas coisas, entende? Então, eu não deveria ter certos gastos pequenos, assim, até na época eu não tinha muito dinheiro, então eu não poderia comprar um celular novo ou contratar uma internet melhor, por exemplo. Então, eu brincava muito com uma frase que eu repetia na minha cabeça, tipo, não é a hora. Não é a hora. Saber identificar o momento certo de tomar certas decisões na vida é muito difícil. Sim. Eu entendo isso. Mas pode fazer total diferença em que trajetória da vida você vai ter. Eu realizei um sonho agora. Agora faz 2 meses. Demorou 10 anos para eu ter esse sonho. Quando eu me casei, eu tenho 1 ano de casado, 1 ano e pouquinho. Antes de eu me casar, eu falei com a minha esposa. Isso vai acontecer na minha vida. Isso vai acontecer. Todo mundo na minha família já sabia. Todas as pessoas mais próximas já sabiam. Entendeu? Então, saber o momento certo de você conseguir realizar um sonho é muito um desejo, né? Não precisa ser uma vontade sua. É muito importante para que você consiga atingir seus objetivos. Se você talvez errar o ponto, aquilo ali pode ter um preço muito alto. Pode ser uma coisa simples, pode ser você comprar um tênis na hora errada e você se endividar, trocar de carro, você às vezes escolher fazer certos cursos assim no momento errado, pode te custar. E a vida é isso também, né? A vida é isso. A vida são escolhas. Entendeu? E você ter um equilíbrio para saber quais são as melhores opções é a melhor parte. Isso é verdade. Você vai conseguir, provavelmente, ter uma reflexão de algum momento e falar assim, pô, graças a Deus eu escolhi aquele momento, né? Eu consegui fazer essa escolha naquele momento. Total. Cara, de novo, isso é clareza, né? Isso é muito gostoso. Eu fui um cara que... Hoje é dia 24, todo dia 22 eu lembro, né? Porque eu financiei um Celta... eu financiei um Celta em 60 vezes de 500 e lá vai pedrada. E um belo dia eu fui abrir uma empresa e quebrei, lá em 2014, há 10 anos, quebrei. Eu fiquei devendo 4 prestações daquele Celta. E o Bradesco me ligava, eu vou tomar esse carro tá em busca e apreensão, vou tomar esse carro, cara. E eu morrendo de medo de perder o carro. Enfim, graças a Deus consegui honrar as parcelas, quitei o carro, só que eu fiz um compromisso comigo. Nunca mais eu vou comprar um carro parcelado. Cara, até hoje. Cara, o carro que eu vou comprar, sei lá, custa 70, eu tenho um carro de 50. Eu junto os 20 que falta e vou lá. Cara, eu dou um jeito. E isso, graças a Deus, eu encontrei uma parceira de vida, uma esposa que tem essa mesma linha de pensamento, fica muito mais fácil. O gosto e o sabor das coisas acaba ficando diferente. Uma coisa é você ir para uma viagem, voltar dela e ficar pagando as parcelas daquela viagem. Outra coisa é você ir pra viagem com ela quitada e você volta pra casa
Pleno. Tranquilo. Só com as alegrias. Só com as alegrias, sem aquele boleto. Sim, sabe? Total. E talvez alguém que esteja ouvindo a gente que agora, pra vocês falarem é fácil. Aqui, nunca foi. O cara veio da Chatuba e eu vim do Helena Maria em Osasco. Então, cara, nunca foi fácil. Mas são hábitos que a gente vai aprendendo na vida que torna a nossa jornada um pouco mais leve. Sim, total. Saber o momento. Saber o momento, né? A gente tá conversando aqui. Não é a hora. Saber falar assim, não é a hora. Vou esperar mais 4 meses pra fazer, como você tá falando, questão. É isso. Você falou, não era a hora por 10 anos pro teu sonho, cara. 10 anos. Cara, olha como você tem uma mente forte. 10 anos falando, não é a hora. Mas enquanto isso, você tava fazendo o quê? Construindo. Exatamente. Na verdade, o terreno, né, da vida você nunca deixa de semear. Entendeu? Você nunca deixa. É verdade. Entendeu? Aquele fruto só tá mais gostoso. É verdade. Entendeu? Mas o sabor é bem melhor. A verdade é essa. Entendeu? Então, foi exatamente isso. E eu tenho outros planos, outros sonhos. Com certeza que o do cavalo é esse. Olha quantos anos tem. Em algum momento eu vou ter. E nesse momento ele tá falando, não é a hora. Não é a hora. Mas tá construindo. Com certeza. Entende? Não é uma coisa cara. Não é uma característica que te exige muito, e é uma coisa que qualquer um pode ter, conversar com as suas vozes. Conversa com você sobre os seus planos, seus sonhos, as características que você deseja ter e conquistas. A gente fala muito de dinheiro e uma coisa material, mas isso não é só sobre isso. Entende? É sobre relacionamento, tá com um relacionamento difícil e tal, e você às vezes já entende que não é aquele relacionamento que você quer, então não é. Clareza. Então não é. Entende? Simplifica. Tem uma frase que eu adoro, é do livro Essencialismo. Tudo aquilo que não é um sim óbvio, então deveria ser um não óbvio. É isso. Fica muito mais fácil olhar por essa ótica. Muito. Você fecha várias portas, né, cara? Ou é o que é, ou não é. Acabou. Entende? Acabou. Entende? Mas e se começar... botar preposição em tudo. É verdade, muito entendeu? bom. Se eu não tivesse, se naquele final de semana minha mãe tivesse deixado eu ir pra essa casa de piscina, provavelmente eu não seria médico, talvez eu nem estaria vivo. Se você tivesse falado pra ela assim, e se, mãe, eu ficar só meia hora na festa? Né? Aí... cara, que episódio, entendeu? Cara, que episódio. Cara, de verdade, como eu gostaria de ter ouvido esse episódio há 10 anos atrás, minha vida seria outra. De verdade. Mas, graças a Deus, porque aqui estamos e pelas experiências que temos. Caminhando pro finalzinho, você tá sem rede social, né, cara? Eu tenho evitado. Uma característica, autoconhecimento. Autoconhecimento, eu também. Cara, eu descobri uma coisa, na rede social você é traficante ou você é usuário. É verdade. E quando arrasta pra cima ali, ó, fica até... dopamina, vai que vai. Vai que vai. Eu tô nessa, só entro pra postar e sai fora. Mas eu vou fazer uma pergunta pra você que eu faço pra todo mundo. O que você diria pra aquele Augusto lá de 7 anos, se você só tivesse 1 minuto com ele, depois de ter construído toda essa sua vida, depois de ter lançado tantas sementes nesse terreno e ter colhido tantos frutos prazerosos? O que você diria pra esse garoto em apenas 1 minuto? É intenso, é muito intenso. Eu só falaria pra ele como eu tô orgulhoso. Caraca. Como eu tô orgulhoso. Pô, valeu muito. Valeu demais. Demais mesmo. Por tudo. Errar faz parte. Mas a parte positiva veio de balde em cima das coisas ruins e valeu muito. Muito orgulhoso. Uau, fantástico. Cara, eu nunca ouvi ninguém falar isso. Parabéns, muito bom. Que conselho final você deixaria pra galera, cara? Uma pessoa que tá precisando de clareza, tá bom que você já deu uma aula, né? Normalmente as pessoas prestam atenção nesse finalzinho. Mas que conselho que você daria pra essa pessoa que precisa buscar mais clareza por caminho profissional, por caminho pessoal? O que você diria? O que eu vou dizer, o que eu faria. Tá bom. Entendeu? E que é o que eu faço. É o que eu faço até hoje. Todo início de ano, mais ou menos. Converso comigo. Procuro saber quais são as coisas que eu quero. Procuro saber quais são as coisas viáveis.
e eu destrincho num papel como é que vai ser. Não sei se você pegou, mas eu fui construindo do macro pro micro. Entendeu? Então é isso que eu faria. E é isso que eu faço todo ano. Bota um papel, se tu olhar na minha carteira, vai ter 2025. Entende? Então eu boto no papel o que eu quero. Tá. Vou diminuindo como que eu vou fazer. E que cada mês e que cada etapa eu quero ter. Com qual objetivo eu vou ter construído. Não estou falando só de dinheiro aqui. Com certeza. Entendeu? É sobre família, sobre características de desenvolvimento pessoal. Sim. Entendeu? É sobre diversão, sobre felicidade, sobre deixar um pouquinho do trabalho. Isso tudo é você. Sim. Entendeu? Isso tudo é complexidade do nosso organismo. Então isso faz parte. Entendeu? Então você tirar um tempo de não ler sobre desenvolvimento pessoal, mas ler sobre histórias, isso também faz parte. Então eu boto isso. Entende? Então isso aí que eu faria. Eu pegaria um objetivo grande e iria diminuindo, botando em steps menores, que eu acho que é isso que faz uma trajetória ali, entende? Que é isso, eu vou simplificando e provavelmente, não necessariamente eu preciso ticar todas as etapas do papel. Sim. Também não é isso, porque a vida não é assim. Sim. Entende? Mas eu vou chegar o mais próximo disso e eu vou entender como vitória no final do ano. Exato, e você tangibiliza, né, cara? Cara, fantástico. Eu não sei se você percebeu, mas uma forte característica do Augusto é algo chamado humildade intelectual. Quantos anos você passou de estudos, assim, dentro da faculdade, pós ali faculdade, a especialização, quanto tempo foi? 6 de faculdade, 3 de anestesia, mais uma outra pós, 11, mais os 2 do pré-vestibular, 13 pelo menos. Mas, de fato, não para, né? Não para. 13 anos. 13 regulares. Exatamente. 13 anos afiando o machado ali regularmente pra poder chegar onde ele tá. E, cara, não para. Você percebeu que em alguns momentos ele citou que parou e perguntou pra alguém algo que ele não sabia, ele busca fontes, ele consome de desenvolvimento pessoal, ou seja, não importa a idade que você tem, amigo, não importa o estágio da vida. Thiago, eu acabei de separar, tô divorciada, cara, calma. Coloca a cabeça no lugar, conversa com essas tuas vozes, a tua vida não acabou. Se você tá vivendo uma situação parecida com essa que eu acabei de narrar, pelo contrário, você tem muita vida pela frente, acredito eu. Então, já que não dá pra saber quando que você vai partir dessa vida, aproveita pra fazer o melhor aqui agora, poxa. Usa a humildade intelectual pra aprender. Utilize esse episódio aqui pra entender quais são as portas que você tem que fechar, e com isso você vai construindo essa clareza na tua vida. Total. Não é? Não tenho dúvidas que esse episódio foi libertador pra você. Pra mim foi, eu já tomei uma decisão importante aqui enquanto você estava falando. Cara, quero te agradecer demais. Foi fantástico, de verdade. Obrigado pela honra. Vai voltar aqui mais vezes, tá? Eu que lhe agradeço, foi muito bom essa experiência. Que bom. É isso aí, sempre que precisar. É isso aí. Se esse episódio foi bom pra você, imagina pra essa pessoa que você ama. Então pega e encaminha direto pra ela, manda lá no grupo da empresa, no grupo da igreja, enfim, faz esse episódio chegar mais longe, porque quanto mais clareza nós tivermos na nossa vida, mais leve ela vai ser, tá bom? Beijo no coração e até o próximo episódio. Valeu!